o jato de gasolina pegava nos fios da rede elétrica, né? E não teve fogo, né? Não teve fogo porque, e aí, bom, até para usar para treinamento, né? Por Tava quê? muito rica a atmosfera, tinha muito combustível para pouco oxigênio lá onde provavelmente deve ter tido uma faísca, né? Enfim, cortaram lá fecharam as válvulas, o fluxo parou, ficou a região com bastante gasolina. E aí a gente foi lá para levar espuma. Na época eu estava um pouco mais ligado à operação, né? Fomos lá de viatura, tô com 2 viaturas. E mudou muito, tá? Mas eu fiquei um pouco assustado com a questão de comando e controle. Tinha muita gente. Tinha muita gente de empresa, de órgão público, do poder legislativo local, de morador, e estava uma coisa meio solta, Suca. solta, né? Bagunça. Que hoje não aconteceria isso, Hoje né? não. Hoje não aconteceria, nem por parte do Corpo de Bombeiros, nem por parte das empresas. Hoje seria uma coisa mais organizada, né? Eu sei que a gente chegou lá, foi ver, aí nosso explosímetro começou a apitar, a gente recuou, Você recuou e teve gente chegando recuamos, perto. e tinha gente lá na boca Ah, do meu gol. Deus. Estamos iniciando mais um Emergência Entrevista. Meu nome é Valdecir Lopes, sou consultor técnico da revista Emergência e o Emergência Entrevista é da revista Emergência. Vocês podem acessar no YouTube. A cada 15 dias temos profissionais da altíssima qualidade dando entrevista aqui pra gente com vocês. Hoje nós temos aqui meu amigo Marcelo Ludovico, que é engenheiro químico e também tem especialização em engenharia de segurança. Ele também tem gestão em tecnologia ambiental, gerenciamento de desastres, foi coordenador da comissão temática de preparação e atendimento de emergência da Bequim, Marcelo. Que show! E atualmente é gerente de meio ambiente, segurança e saúde para a América Latina na empresa Clarent. Puxa, cujas funções aí envolve também a preparação das empresas de emergência, né? Envolve a preparação para emergência nas empresas. Marcelo, seja bem-vindo, é um prazer Obrigado, tê-lo aqui Valcir, obrigado, conosco. agradeço o convite da Revista Emergência, e é um prazer estar aqui para bater um papo. Que legal. Estamos ao vivo aqui dos estúdios da AnimaSeg, Marcelo. Então, eu gostaria de perguntar, mas antes de perguntar, vi agora uma coisa aqui no seu, num bottom, deixa eu ver se bottom. Epa, bottom Dinos Group. O Dinos. Marcelo, explica para nós o Dinos aí. É, Como é que ganha um bottom desse aí? então, tem alguns pré-requisitos. Opa, então tô falando. O Dinos Group, na verdade, é o apelido da Associação dos Especialistas de Controle de Emergência do Brasil. É uma associação que reúne os veteranos aí dessa área de emergências, né? Que legal. E é muito legal, assim, tem pessoas, assim, muito qualificadas, muito fera nessa área, né? Pessoas que foram meus professores e tal, e assim, é muito legal, né? A associação, então, assim, para trocar de ideias, para eventualmente dar um suporte para algum órgão público numa emergência, alguma coisa assim. E também tem uma revista digital que chama Emergere, uma revista. Emergere? E é uma revista bem interessante, bem legal. Essa revista está aberta para não associados também. Lá nas redes sociais do grupo, lá é possível encontrar, inclusive, as edições anteriores. Puxa, que legal. E vocês estiveram conosco no Expo Emergência de 2023, não foi? Eu acho que foi sim, a gente chegou a fazer alguns cursos lá, como associação, e participar de algumas palestras também. Que legal. Inclusive, a gente estava do lado ali, que a gente teve o Prevent-Trauma, né? Então, Uhum. aproveitando, ó, deixa eu convidá-los, vocês que estão aí, para o nosso Expo Proteção e Expo Emergência, dos dias 26 a 28 de agosto de 2025. Espero vocês lá, ok? Marcelo, estamos aqui para falar de gestão de emergência e desastre. Esse é o tema, esse é o foco. Você é o cara para responder isso aqui para nós. Marcelo, preparo das empresas. Você trabalha assim, se pode falar, a Claret é uma empresa excepcional, né? Vocês têm um grande expertise nisso. Inclusive, muitas coisas que vocês desenvolveram lá, vocês estavam meio à frente de muita gente aí
não vou falar anos-luz, mas estão à frente de muitos aí em muitas coisas. Eu acho que isso aí deve ser uma honra para você fazer parte disso. Pensando nisso, Marcelo, essa visão aí que você tem, preparo dessas empresas brasileiras para situações de emergência, o preparo das nossas empresas. Na minha opinião, é muito heterogêneo, né? Então, assim, nós temos empresas que estão muito bem preparadas. Se a gente pensar nas empresas maiores, as multinacionais, que é uma empresa que eu trabalho, que tem toda uma estrutura de brigada, de bombeiros profissionais civis, tem equipamento, tem planejamento, tem treinamento. E tem empresas que não estão tão preparadas. E se a gente pensar a nível Brasil, com o tamanho do nosso país e as desigualdades que a gente tem entre regiões, eu acho que isso se acentua ainda mais. Então, eu acho que a gente tem todos os cenários possíveis. A gente tem o estado da arte aí, algumas empresas, e a gente tem outras que ainda tem um caminho muito longo a percorrer para chegar aí num nível aceitável de preparação. De preparação, né? E quando a gente pensa nessa preparação, por exemplo, vocês também têm apoios de outras empresas em outros lugares, né? Inclusive tem o famoso os PANs, né? Que é o Sim, Plano sim. de Ação Plano de auxílio mútuo. Auxílio Mútuo. É. O PAN é muito importante, né? Então, assim, É. existem vários Para o PANs no pessoal que está Brasil. assistindo a gente, assim, o pessoal fala, ah, mas o PAN, assim, tá? Um conceito, assim, do PAN, assim, para o nosso público, O assim. PAN, basicamente, é uma reunião de empresas e órgãos públicos, não só empresas, Ah, né? é, Então, órgãos públicos tem também, a não é só participação, não empresas, é só vai, tá vendo? Não é empresa, só empresa. tem a participação do poder público, então, por exemplo, Corpo de Bombeiros, né? Ou eventualmente alguma unidade militar que tenha na região, alguma coisa assim. Prefeituras também. Prefeituras, através da Defesa Civil, principalmente, né? Defesa Civil. Hospitais, né? Os recursos da região e as empresas que se reúnem e tem um estatuto, é organizado, é uma coisa formalizada, como o nome diz, para auxílio mútuo em caso de emergência. Né? Então, dependendo da magnitude da emergência, a gente sabe que a empresa não vai, nenhuma empresa, né, vai ter recursos para combater aquela emergência adequadamente. E às vezes nem o poder público vai ter o recurso disponível para aquela emergência. Né? Então, aí que as empresas se ajudam para isso. Lógico que nisso entra a preparação também, entra os treinamentos, né? Entra até normalmente tem um kit mínimo de equipamentos que tem que ter. Então a gente tem isso aqui, no Brasil tem os PANs, até em outros países também tem, né? Então se a gente pegar a nossa unidade no México, lá no estado de Veracruz, Ah, vocês têm uma unidade no México também? tem algumas unidades por aí, e tem uma numa cidade que chama-se Coatzacoalcos, que é na região lá, né, no estado de Veracruz, e lá tem, por exemplo, tem o CLAM, que é o Comitê Local de Ajuda Mútua, que é muito parecido com o PAN, e que atua muito lá, é muito ativo. Então, assim, não é uma exclusividade nossa aqui do Brasil, é lógico que tem suas diferenças, né, entre eles, mas Claro. a ideia é basicamente essa. Puxa, que legal. A gente fala muito de empresa, né, Marcelo? A gente sempre fala das empresas também. Eu sei que o foco é ser empresa, né? Mas quando a gente vê um nível de preparação de uma empresa, vocês têm as normas que vocês seguem e tem muita coisa que vocês passam da norma, né? Vocês estão seguindo certas normas, mas tem algumas coisas que vocês sempre fazem a mais, né? Eu vejo com treinamento ou outras coisas. Como que vocês veem isso? Por quê? Faz isso? Porque é uma pergunta, né? Por que vocês fazem isso? A filosofia da empresa, e eu Aham. acredito que a filosofia seja a mesma de outras empresas que sejam multinacionais, a norma de cada país é o mínimo, né? Ele é o mínimo. Ele é o mínimo. A norma é o É o mínimo, né? mínimo e a norma tem que ser cumprida. Isso não tem discussão. Cumpra-se a norma de cada país. Se a norma da empresa for mais restritiva que a norma do país, cumpre-se a norma da empresa. Em alguns casos, a norma do país é mais restritiva do que a norma da empresa. Aí eu cumprindo a norma do país, eu vou estar automaticamente cumprindo a norma da empresa, né? Então, assim, e as normas da empresa também não nasceram do nada, né? Ou elas são baseadas em aprendizado com casos reais, ou dentro da própria empresa, ou na indústria como um todo, né? A gente não precisa ter a experiência, a gente não precisa sofrer na nossa pele a coisa para aprender, a gente pode aprender também com as coisas que se passarem com outros, né? Ou é baseada em normas técnicas que se provaram aí ao longo do tempo, se provaram efetivas. Pensei no assunto, será que eu posso falar?
Pensei, você é pai, eu sou pai. A gente está falando de empresas aqui que tem normas, que tem equipamentos, tudo. Como é que a gente vê isso nas escolas, Marcelo? Tem a lei Lucas, 13.000, 13.272, eu esqueci o número da lei, mas é a 13.000, uma lei federal da lei Lucas, né? A gente vê, mas é tão simples, né? Eu vejo escolas, clubes, esses locais assim, eu acho que é tão raso, falta. Quando a gente enxerga uma empresa, quando a gente fala nesse assunto e você vem e fala uma escola, quebra tudo aqui, porque a gente está falando de um negócio e vem falar do outro, né? Não tem norma, não tem estrutura. Não estou falando que é inseguro, mas eu estou falando que a gente não tem normas específicas ali para a parte de segurança, essas coisas. Tem um AVC, óbvio, o AVCB, essas Sim, coisas, sim, óbvio, né? sim. Que é o mínimo, né? Que a gente tem, A gente né? está falando no mínimo, Cada né? E você estado está aí vai ter o fazendo acima seu. do mínimo, né? Mas as escolas, no geral, e aí eu imagino que as escolas em todos os níveis, tá? Escola, universidade, no ensino médio, é, não estão preparadas. O que eu vejo, assim, não sei se é só a escola, a nossa sociedade como um todo, é um pouco reativo, né? Então, por exemplo, a gente teve casos de violência em escola, não faz muito tempo atrás, né? Agressor. E aí, que a gente via é que as escolas reagiram e aí eles se passavam em frente às escolas, principalmente as particulares, né? Tinham lá um vigilante, um segurança na escola, que seria, não sei até onde isso seria efetivo, mas assim, foi uma resposta mais para o anseio dos pais e tal. É, mas é reativo, né? Então aconteceu, vamos fazer, e agora já está caindo meio no esquecimento, Já já esqueceram. ninguém fala mais no assunto, né? Não tem uma preparação, não tem um treinamento. É, então, precisa melhorar e precisa a gente como sociedade também melhorar, porque a escola vai fazer aquilo que a sociedade exigir, né? Seja numa escola particular, os pais que estão pagando vão exigir, seja numa escola pública, através dos representantes ou através da pressão popular, que vai conseguir mudar alguma coisa. Então, eu acho que a escola é um sintoma da sociedade aí melhorar um pouco a conscientização a respeito de preparação, da importância de tudo isso. Então tá. Marcelo, aí já que a gente pegou esse gancho aqui, a gente pensa assim, você tem sempre esses desafios de treinamento. Então você está falando assim que você lidera uma empresa que você vai também para América Latina, para outros países, são culturas diferentes, né? Essas culturas diferentes aí são inúmeros funcionários e com esses desafios desses treinamentos, assim, como que fica? Pode fazer um apanhado, tanto nosso aqui no Brasil, com a sua experiência, sua vivência, e os de lá fora, que tem curiosidade de saber se funciona desse jeito ou não é. A questão cultural é interessante. Assim, eu sou responsável por América Latina, né? Então, basicamente, de México para o sul aqui. Somos todos latinos, então a gente tem muita coisa em comum. Mas a gente tem muitas diferenças também, culturais, né? E a gente vai percebendo. E mesmo entre os países de colonização hispânica, tem bastante diferença cultural, que vai desde do idioma. Uma expressão que você usa no México, você fala na Argentina, pode ser uma coisa diferente, né? Então, é uma coisa que precisa prestar atenção. É uma coisa, não só na questão de treinamento, mas na questão toda de gestão, de trabalho do dia a dia. É uma, foi uma adaptação da minha parte aí que eu tive que fazer. Ainda estou aprendendo a lidar com as culturas diferentes e lidar com equipes remotas. Por mais que eu vá, que eu viaje de vez em quando, eu não estou lá presente todo dia, O tempo né? inteiro. Então, é um desafio. E aqui mesmo no Brasil, a gente tem também desafios de treinamento. Como tornar o treinamento interessante, somente aqueles treinamentos que eu tenho que ter o refresh todo ano. Todo ano. Então, o cara vai assistir treinamento e fala, puxa, de novo, vou ficar O escutando mesmo do aquela mais. mesma... Exatamente. O mesmo do Blá, mais. blá, 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 e o cara vai para cumprir tabela, né? Então, isso é um desafio da parte do treinador. E aí, as equipes, no geral, da maioria das empresas hoje, elas estão muito enxutas, né? Foi-se o tempo que tinha pessoas com tempo sobrando nas empresas, né? Hoje. Sobrando, entre aspas, né? Para treinamento. Então, também é um desafio de você conseguir a liberação
dessas pessoas para fazer o treinamento. E aí tem questão de hora extra, não hora extra, tem questão de custo, questão legal. Então, é como você gerenciar a disponibilidade das pessoas sem impactar a operação. É um desafio muito grande. Então, entram todas essas coisas, né? Falando em treinamento, uma coisa que nós temos bem interessante, que nós usamos no treinamento, não foi na área de emergência, mas foi na área de segurança de processos, a gente usa nos treinamentos operacionais também. Na empresa, na nossa unidade de Suzano é a maior unidade que a gente tem, onde eu fico lotado. Nós temos um local que chama Espaço Escola. Então, nós temos uma série de equipamentos cortados no meio para mostrar como funciona. Tem bancadas temáticas, uma bancada de válvula, uma de bomba, tem um reator cortado, um reator piloto cortado no meio, um reator químico, né? Então, é muito legal, é uma coisa diferente, né? E é uma coisa que a gente puxa as escolas também para trabalhar conosco, né? Porque uma coisa é eu falar, pensando vamos pensar num cenário de risco, se a bomba falhar aqui, rodar sem fluido, ela vai aquecer e vai ter um vazamento no selo da bomba. O cara imaginar, por mais que ele estudou, né? Outra coisa é ele ver aquela bomba cortada, ver, é aqui que vai que acontecer. passa. Então, é aquela coisa de tornar o treinamento interessante para não ser aquele negócio de sempre aquele blá, 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 e a pessoa fica dormindo lá e não aproveita. E essas indústrias são grandes escolas, né? Fica Sim. imaginando se tivesse um grande incentivo fiscal, virava as universidades. Poderia ser uma coisa muito legal. Mas mesmo hoje, com as condições que a gente tem, a maioria das indústrias, pelo menos as grandes, né, poderiam investir um pouquinho mais, fazer alguma coisa, nem que seja para o treinamento dos próprios funcionários, né? Os funcionários. Pensar um pouco mais, talvez até, não gosto muito dessa expressão, mas aquele pensar fora da caixinha, assim, deixa eu ver uma coisa diferente, né? Puxa, que legal. Lembro-me que tem em 2013 foi 2013, acho que foi, que nós fizemos, mais de 10 anos, né? Eu fui presenciar lá uma simulação de vocês lá do PAN. Lembro-me que a gente estava num cenário, estava usando colete, tudo, e aí vocês criaram o cenário e o pessoal foi atender. Eu estava do lado como, né, observador, e do lado tinha um oficial do bombeiro que quando viu chegar os bombeiros, falou, nossa, os bombeiros são muito bem treinados. Aí eu falei, não, isso aí é brigada, os bombeiros ainda não chegaram. Aí eu olhei para a cara do outro, nossa, vocês são as brigadas, imagina, né? Então, assim, na verdade, assim, é um investimento, porque realmente vocês investiram muito, investimento e treinamento. Sim. E uma coisa, Marcelo, a gente aprendeu isso, né? A gente aprendeu isso na prática, né? Não foi na teoria, que um treinamento, que 2 treinamentos, que 3 treinamentos, às vezes não dá. A gente vê a diferença deles hoje, de 15 anos atrás, 10 anos para hoje. O nível Sim. Só tem instrutor lá, você não tem bombeiro mais, né? Sim. Só tem instrutor. A gente treina, você sabe, aí, falando da nossa unidade de Suzano, a gente faz simulados, vários simulados, né? Esse que você presenciou foi um simulado grande do PAN, envolveu todas as unidades, envolveu os órgãos públicos, mas simulados menores, setoriais, a gente faz, praticamente cada 15 dias está tendo simulado. Que não impacta tanto a operação, lógico, impacta a operação daquela unidade lá, que vai ser, mas é meia horinha lá e pelo menos o pessoal vai... E eu vou acompanhando ali no LinkedIn, eu vejo como eles gostam disso. Eles gostam, fizemos dois. E hoje em dia já temos vários influencers. Os influencers lá, eles fazendo, né? Isso é muito gostoso, incentiva mais ainda, né? Sim. Puxa, é muito, muito gostoso, né? Trabalhar nesse sentido. Claro, a gente faz isso para que não aconteça, né? Porque é a prevenção. Tá lá para fazer prevenção, não para apagar fogo, é isso, né? Sim. Você veio para fazer prevenção, não para apagar fogo. Mas pensando nisso, você já falou que lições em acidente de grande proporção e de alto risco, como Santos em 2015, lições, né? Deixo para gente, para as equipes, assim, por exemplo. Um exemplo desse de Santos, 2015. De Santos eu acho que, não participei, mas eu acho que conversamos com pessoas que participaram, de literatura, enfim, tem a ver mais com sistemas de comando e controle, né? E a próprio gerenciamento de crise. Gerenciamento.
Sistema de comando e controle, sistema de comando e incidentes. Teve um comando unificado, né, do bombeiro, dos outros que estavam participando lá. Então, aparentemente rodou bem esse sistema de comando de incidentes, que é uma coisa que na empresa a gente adota também. Hoje está mais popularizado, né? Mas uns anos atrás, aí, há 10, 15 anos atrás, era uma coisa que aqui pouco se falava. Não, teve as questões táticas também, né? Mas aí eu não me sinto capacitado para falar, porque eu não participei. E a questão da gestão da própria crise, né? Porque pensando em empresa, foi uma crise de comunicação, uma crise com possível impacto ambiental, com impacto a pessoas, né? E como isso foi gerenciado, ao meu ver, foi muito bem gerenciado. Não tenho detalhes, assim, de bastidores, né? Mas foi muito bem gerenciado. Então, eu sei que você gosta muito dessa parte de gerenciamento de crise mesmo, porque você tem uma grande experiência nisso, né? E como é que você trabalha isso no dia a dia, no seu dia a dia lá? Nós temos comitês formados de gerenciamento de crise, né? Dentro do próprio PAN, cheguei já a falar até desse assunto, né? Nós temos comitês, e aí tem níveis de comitê nível do site, nível país, nível global, e dependendo, tem normas da empresa, com uma classificação, dependendo da classificação da crise, aí se aciona o respectivo comitê. E é a mesma coisa, gerenciamento de crise é a mesma coisa que a resposta à emergência, treino, né? Planejamento e treino. Então, planejar, fazer uma avaliação dos seus riscos, ver quais são os mais prováveis, o impacto, ter um plano preparado e treinar. A diferença é que no gerenciamento de crise, muitas vezes você faz o treino de mesa, né? Você faz o tabletop, não precisa ter bombeiro, jogar água, né? Reúne aqui, tem uma história lá e a gente vai trabalhando em cima disso. E em cima disso a gente vai desenhando, melhorando os nossos planos de resposta à emergência. Né? E importante, lógico, tive o treinamento, talvez o mais importante é o pós-treinamento, é o debriefing. Então, fiz o treinamento, vamos fazer uma análise pós-incidente desse treinamento, ver o que deu certo, o que deu errado, e endereçar aquelas coisas que a gente precisa melhorar. Perfeito. Mas, assim, análise de risco, verificar seus riscos e planos e treino, e as pessoas já saberem quais são, através do treinamento, né, já vão saber quais são suas funções dentro desses comitês, dentro da organização que for criada para cada empresa, para poder lidar da melhor maneira possível. Puxa, que legal. Marcelo, lembrei de um livro agora, que eu sei que você gosta e você leu também, que ele chamava, você lê vários, ele não é técnico, mas é interessante, ele não é um livro técnico, mas chamava da Amanda Ripley, O Impensável, Sim. Que ela escreveu depois daqueles incidentes lá do World Trade Center, né? Se não me engano, 2001, que ela escreveu o Impensável. E ela começa no livro dela com uma pergunta. Ela começa assim, como e por que algumas pessoas conseguem escapar de determinadas situações? Uhum. O que você acha, Marcelo, nos planos? Esse livro é muito, muito bom. Fala daqueles viés, o viés Isso, o livro é ótimo. Ela é jornalista, né? Ela não é nem da área técnica, né? Ela coletou a informação, ela Isso. foi muito esperta, ela só coletou dos especialistas, né? Então, quando você está lendo o livro, você está falando com várias pessoas ali, só que ela entrevistou e só foi colocando a parte da entrevista dela ali. Mexi o microfone aqui. Esse livro foi muito bom. Eu acabei lendo esse livro na época que eu estava fazendo a especialização em emergências e desastres e acabou dando umas inspirações aí para fazer o trabalho de conclusão, né? Que foi mais para essa área de comportamento humano. E é muito legal, assim, é um assunto que me interessa muito. Como que as pessoas se comportam no momento da crise, né? No momento da crise, e agora pensando na crise mais não no gerenciamento de crise corporativa, vamos pensando na crise da pessoa, né? Então, aquele estresse, tá pegando fogo, eu tenho que escapar, que você falou, por que umas escapam e outras não? Aí entra o que você falou do viés, por exemplo, o viés de normalidade, né? Que assim, normalmente, a maior parte do nosso tempo, nossa vida, tá tudo legal, tudo bem. Aí você vê alguma coisa diferente, o pessoal não tá vendo, tem uma porta aqui, começa a passar uma fumacinha embaixo da porta. Aí você fala, não, mas não deve ser nada. Não deve ser nada. Acende a luzinha no carro, fala, não, deve ser defeito da luzinha. É o defeito da luzinha. Normal, né? Continua normal.
E isso acaba, muitas vezes, levando umas consequências não muito boas, né? A própria questão do pânico, né? Que hoje em dia não está tão na moda esse tipo de filme, mas antigamente tinha, né, aqueles filmes Armagedon, que ia cair o meteoro na Terra, ou que ia ter algum tipo de catástrofe, que passava aquele pessoal correndo, fugindo, né? Um pisando no outro. Que isso não é que não exista. Existe, mas não é tão comum quanto se imagina, né? E disso dá para a gente tirar algumas coisas até para melhorar planejamento, treinamento, puxar para questão corporativa, né? Puxa, que legal. Tem assim, deixa eu perguntar como leigo. Tem diferença assim num plano de abandono assim? Eu tenho assim, é uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho. Eu tenho um público que é o pessoal do chão, como é que eu falo? O pessoal Operacional. operacional. Eu tenho um público de abandono a eles e tenho um público do administrativo. Tem essa diferença? Eu posso fazer essa pergunta? Eu errei alguma coisa? Eu vou ser cancelado? Não? Então, assim, eu tenho um cara operacional e tenho um administrativo. Tem diferença deles no plano de abandono? Quem vai primeiro, quem chega primeiro? Não tem diferença. No Não plano tem de abandono tem diferença? diferença. A gente percebe Eu digo assim, tá. diferenças, por exemplo, no treinamento, na aceitação do treinamento. Na aceitação do treinamento. E normalmente o pessoal que tem uma educação formal melhor, mais qualificado, entre aspas, é mais dureza para você Tem mais transmitir o treino, resistência. tem mais resistência. Regra geral, né? Mas lógico, tem exceções, mas O pessoal de operação, eles mexem muito com o corpo, né? Porque ele usa o corpo dele. Então, a consciência corporal dele, de deslocamento, influencia. Porque assim, a consciência corporal dele é diferente, ele está deslocando o tempo inteiro. O outro, ele está parado. E essas duas situações diferentes. Tem uma consciência corporal, porque ele está mexendo em válvula, tampa, está vendo o tempo inteiro, e o outro está num outro setor, importantíssimo, que é a parte administrativa, mas está talvez essa consciência corporal, ou as duas, né? Porque para ter uma boa consciência situacional, lá o Oda, né? Observar, orientar, decidir e agir, eu também tenho que ter um pouquinho de consciência corporal, né? E o próprio conhecimento do risco, né? O conhecimento real do risco. Quem está na operação está lá, está vendo o equipamento, talvez já tenha passado por alguma situação mais crítica, de um quase acidente ou de uma perda de controle de alguma coisa que acabou não dando em nada, né? Então eles podem ter um conhecimento, saber que aquilo acontece de verdade. Uma coisa é você saber, assim, me contaram que isso pode acontecer. Outra coisa é falar, não, eu vi que pode acontecer mesmo. Então, por isso que chega de maneiras diferentes aquela informação que a gente quer passar. Poxa, que legal. Que bom. E aí você, só lembrando que você falou do viés de normalidade, né, do World Trade Center, e ligado a isso, do trabalho administrativo. Eu não vou falar a porcentagem que eu vou errar, mas depois tem um relatório do NIST, né, NIST americano, lá do World Trade Center, um relatório extenso. Tá na internet, é fácil de achar. E aí tem uma tabela que fala o que as pessoas fizeram depois do impacto do avião, né, nas torres. E teve pessoas que teve impacto, balançou lá a torre, o cara continuou trabalhando. Continuou trabalhando. Mesmo escutando os alarmes então, de abandono. É uma porcentagem pequena, né? Lógico que essa entrevista foi feita com sobreviventes. Talvez se pegasse a população total, essa porcentagem fosse um pouco maior, só que o cara não sobreviveu, ele não foi entrevistado, mas o cara continuou trabalhando. Então é a normalidade, né? Viés da normalidade. Se tudo tá bom, continua e uma pessoa bom. Que está distante do operacional, né? Lá ninguém não tem operacional. Você nota isso assim, por exemplo, você pega o pessoal de... Outra analogia. Oh, meu Deus, não quero ser cancelado. Você pega uma analogia assim, você pega o pessoal de pré-hospitalar. Você quer botar uma cilada aqui, né? Você pega o pessoal de pré-hospitalar e às vezes que tudo para ele é adaptado, né? Porque a vítima não tá lá na sala de cirurgia, não tá lá numa UTI, então ele tem que colocar o joelho no chão, ele tem que levantar e fazer, né? Aí às vezes você pega dentro do hospital, se você troca um cenário para ele no pré-hospitalar, para ele é de boa, a vida dele é essa, né? Você tá num outro cenário, você trocou, o pessoal já... Você vai se acostumando com aquele cenário, porque né? Esse cenário é assim, esse cenário não é assim. Sim. Porque do pré-hospitalar,
A rotina é não ter rotina, Não ter rotina, né? né? Uma coisa de... Cada caso vai ser um local diferente, um caso diferente. Agora, eu não entendo muito disso, você entende muito mais que eu, mas dentro do hospital é aquilo, Não normalmente, né? muda, não vai mudar. Se o cara tem cara que quer ficar do lado direito, se mudar do lado esquerdo já dá rolo para ele, né? O outro tem que fazer. Pensando que eu tenho esses dois, eu tenho que saber que esses comportamentos são diferentes. Eu não posso pegar esse aqui e colocar aqui. Eu posso até pegar esse aqui e colocar lá dentro, tentar colocar. Mas esse aqui, eu estou causando risco. Numa empresa, quando eu tenho visão disso, né? Você vai falar, o cara vai operar aquela bomba. Ele domina, conhece aquele local. Se ele não conhece, ele não vai lá. É isso? Sim, sim. A pessoa tem que estar treinada, habilitada para aquela Para aquela situação. operação que ela vai fazer. Isso é muito clássico, isso está muito bem Sim, descrito. sim. Mas tem sim. lugares que às vezes Talvez né, não seja tão claro assim. põe uma pessoa para avaliar. Na indústria química principalmente, química, petroquímica, isso é bem claro, né? A pessoa tem que estar preparada para operar aquilo lá. Por que eu disse isso? Lembro-me de um caso assim que ocorreu alguns anos atrás de uma profissional que trabalhava dentro do hospital e ela foi contratada para trabalhar num pré-hospitalar numa rodovia. Primeiro dia dela de serviço, né? Não passou por estágio, teria que ter passado por algum estágio, né? Ela entrou numa curva onde um caminhão entra, tipo 20 por hora, 10 por hora, só que ela estava dentro do guarda-reio. Então, assim, aquela coisa de avaliação, qualquer um, talvez não precisasse tanto, né? Ficou dentro do guarda-reio, o caminhão passou, acabou pegando ela. Em vez dela pular, né? Então deve ter entrado, quando vê um caminhão daquele vindo para cima, né? Ele entra em estado, né? Tem aquela descarga simpática, em vez dele fugir ou lutar, ele congela. Porque a gente sempre associa que sistema nervoso central simpático é fugir ou lutar. Não, fugir, lutar ou congelar. Você fica parado ali, você congela, não se mexe, acabamos perdendo uma vida. Falta de conhecimento, de treinamento, de treino, de orientação, né? De orientação. Legal. Marcelo, fecha pra gente aqui o que você tem feito aí agora aí, nesses dias aí, com essas situações dos seus treinamentos, tudo, das suas viagens. Na verdade, agora eu estou mais numa área de gestão, né? Então, operacional praticamente zero, né? Tenho feito, o que a gente faz bastante é auditoria de segurança, sistemas de gestão, mas enfim, auditoria de segurança nas nossas unidades, né? Esse ano fiz algumas, vou diminuir um pouco, mas estamos fazendo, né? Para manter aquilo que eu falei, manter o standard da empresa, né? Lembrando que a auditoria é uma auditoria interna, não é uma auditoria para pegar coisa errada, né? Assim, eu não quero te prejudicar e eu, auditado, não é meu interesse esconder as coisas para você não ver. É para a gente aprender junto, né? Temos feito bastante auditoria e seguindo aí, pensando em empresa, em homogeneizar no que for possível as nossas práticas, para ficar todo mundo num padrão bem legal. Puxa, show de bola. Marcelo, conta para nós aqui uma história sua, uma história assim que você lembra, uma história dessas vidas aí, uma que marcou, uma que veio agora na tua cabeça, porque a gente está falando desse assunto, tem alguma história interessante aí? A gente falou de Uma PAN, né? história ou um perrengue, pode ser uma história ou um perrengue. A gente falou de PAN, então uma vez, faz muitos anos isso, eu não vou tentar falar a data aqui que eu vou me enroscar, mas perto da empresa, não tão perto, mas na região da empresa, teve um vazamento em um duto de gasolina, né? Um duto na via pública, não foi na empresa, foi na via pública. Aí a máquina de terraplenagem estava passando e estava sinalizado, mas enfim, passou a máquina na rua e pegou o duto de gasolina. Fez um chafariz de gasolina. Quando eu cheguei no local, já não tinha mais o chafariz, né? O geyser de gasolina, mas teve vídeo. Tem vídeo, acho que até na internet, se procurar. E uma coisa interessante é que o jato de gasolina pegava nos fios da rede elétrica, né? E não teve fogo.
Né? Não ter fogo porque, e aí é bom até para usar para treinamento, né? Por quê? Tava muito rica a atmosfera, tinha muito combustível para pouco oxigênio lá onde provavelmente deve ter tido uma faísca, né? Enfim, cortaram lá, fecharam as válvulas, o fluxo parou, ficou a região com bastante gasolina, e aí a gente foi lá para levar espuma, na época eu estava um pouco mais ligado à operação, né? Fomos lá de viatura, tô com 2 viaturas, e mudou muito, tá? Mas eu fiquei um pouco assustado com a questão de comando e controle. Tinha muita gente. Tinha muita gente de empresa, de órgão público, do poder legislativo local, de morador, e estava uma coisa meio solta. 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 Bagunça. Que hoje não aconteceria isso. Hoje. Né? Hoje não aconteceria, nem por parte do Corpo de Bombeiros, nem por parte das empresas. Hoje seria uma coisa mais organizada, né? Eu sei que a gente chegou lá, foi ver, aí nosso explosímetro começou a apitar, a gente recuou. Você recuou e Recuamos, teve gente chegando perto. e tinha gente lá na boca do Meu gol. Deus. Não aconteceu nada. Não Graças aconteceu a nada, Deus. é uma área que hoje é tratada pelo órgão público lá, pela CETESB, como uma área contaminada. Não tem nada a ver com a gente, mas é uma área contaminada, porque teve um vazamento grande de gasolina. Teve lá estão tendo ações de remediação, ninguém se machucou. Final feliz, entre aspas, aí, para a ocorrência, mas foi uma coisa que me chamou muita atenção, a questão especialmente do comando e controle. À época. Que história, né? Que hoje não acontece mais. Eu não seria. Marcelo, deixa eu perguntar para você, olhando nos seus olhos. Eu vou até tirar o óculos. Sei. Agora vai. Quem te inspirou? Então, são várias pessoas, né, na verdade. Então, a gente pode pensar de diversas maneiras, assim, profissionalmente, enfim, mas profissionalmente tem vários, do grupo dos Dinos tem vários lá que me inspiraram, que eu tenho hoje a felicidade de participar do grupo com eles, mas eu diria que, assim, se pensar na vida, assim, eu colocaria meu pai como uma figura aí que teve uma influência grande na minha formação, obviamente, e assim, a maneira que ele não era dessa área, não tinha nada a ver com essa área que a gente trabalha, mas como pessoa, né? Decididamente. Meu pai que já não está mais aqui com a gente. Que show! Conversei com esse brilhante amigo aqui, o Marcelo Ludovico. Marcelo, obrigado por ter vindo. Agradeço aqui. E o Emergência Entrevista fica aqui. Até a próxima.